E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, verso 22, 23 e 24. Vamos falar um pouquinho sobre a velha espada. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Isso depois que o homem cai, né? Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, vejam bem, Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Temos outras escrituras, vamos orar. Pai Celestial, abençoa, Senhor, os ouvidos que estarão ouvindo, o coração que estará recebendo a leitura da Tua palavra, a pregação. Toma esse pouco de pó nas Tuas mãos. Usa como o Senhor queira usar. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. A Tua palavra, Senhor Deus, ela não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Quando o homem caiu no jardim do Éden, Deus o expulsou do jardim. Expulsou o homem e a mulher, né? E é tão lindo quando você lê na mensagem a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, o irmão Brana falando sobre isto, né? O que Adão tinha perdido, o segundo Adão veio para comprar de volta. Então Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida, para que o homem não comesse e vivesse eternamente. Agora, você veja, Apocalipse 2 e 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer o que você tem que vencer a você mesmo. Às vezes nós pensamos que a coisa é tão grande, vencer o quê? O seu eu. Quando Israel entrou na terra prometida, eles tinham que vencer os heveus, amorreus, fariseus, né? Todos os para que o seu judeu herdasse a terra, tomasse posse. Então, o que vencer? Você tem que vencer a você mesmo. Eu tenho que vencer a mim mesmo.
para poder comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida. Nós estamos falando da espada. Veja que ele colocou ali os dois querubins para proteger. São querubins protetores para proteger a árvore da vida. Para proteger. Tinha uma espada. Agora, você veja bem que essa espada, ela aparece em toda a Bíblia. Desde Gênesis, ela vai até Apocalipse. Nós vemos ela no monte, ali no monte Pôr do Sol, quando caiu nas mãos do profeta. Ele disse, ela coube perfeitamente na minha mão. Ela não cabe em qualquer mão. Essa espada. Êxodo 25, verso 18. Farás também 2 querubins de ouro. Quando Moisés estava construindo o tabernáculo no deserto, Deus disse, farás também 2 querubins de ouro. Às vezes as pessoas nos criticam porque temos um crucifixo. O irmão Brana tinha 3 crucifixos em sua igreja. O ladrão da direita, o da esquerda e Cristo no meio. E irmão Brana usou essa escritura. Ele disse, não, nós não temos a cruz, nós temos o crucifixo. Com a figura dele. A cruz é um símbolo do catolicismo, porque não tem o Senhor ali. Você não sabe quem estava ali naquela cruz. Então o irmão Brana tinha um crucifixo, ele disse, o crucifixo nos pertence. Os cristãos do passado eram chamados de cruz nas costas, porque eles eram identificados com o crucifixo. Não é para adorar? Não. É um símbolo, onde você olha, e irmão Brana ainda, ele ali, tinha uma luz que focava nele. Ele diz, quando você vem aqui, dobra o seu joelho para orar, você olha para aquele que morreu por você e deu a sua vida por você. Então, irmão Bruno citava essa escritura de Êxodo 25, 18, farás também 2 querubins de ouro. Então, Deus tinha dito, no capítulo 20 de Êxodo, não farás para ti imagem de escultura. Depois Deus disse, farás 2 querubins de ouro. Agora, Deus você não entende. Você não entende 7 trovões, você não entende novo nome, você apenas crê. Você não vai tentar explicar nada para ninguém. Você apenas creia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ele diz, farás também 2 querubins de ouro. Ouro batido os farás. Nas 2 extremidades do propiciatório, farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aí vemos esses querubins também. Veja que você vê esses querubins em Gênesis, guardando o caminho da árvore da vida. Vemos esses querubins no tabernáculo no deserto. Quando Salomão edificou o templo, Salomão colocou figuras nas paredes. Hoje nós falamos assim, fotos, figuras, que tinha grandes artistas naquela época, os pintores, nas paredes do tabernáculo. E ele seguiu o mesmo padrão. Ele fez os querubins que estendiam suas asas até encostar na parede.
Eles estavam protegendo a arca. Agora, o que eram esses querubins? Os querubins eram protetores, né? Quem eram esses querubins? Representavam quem? Lembramos que uma vez o irmão Rogério de Camargo pregou sobre os querubins. Depois ele também, acho que não crê mais, mas ele pregou. E pregou correto. Balaão pregou e pregou correto. O que ele torceu depois lá, ele foi se ver com Deus. Então, quem eram esses querubins? Eles eram dois. Eram dois querubins que protegiam a arca. Eu já mostrei para vocês. Tinha o grande átrio, tinha a porta. Logo que você entrava, tinha um grande altar, que era o altar do sacrifício. Depois tinha a bacia, onde os sacerdotes se lavavam. Depois você entrava em outra repartição que se chamava o lugar santo. Naquele átrio, todos os gentios, judeus, todos entravam ali. Agora, no lugar santo, só os sacerdotes. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E esses querubins estavam no santíssimo lugar. Eles estavam no santíssimo lugar para proteger a arca. Dentro da arca, o que tinha dentro da arca? O que são os querubins? O que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as tábuas da lei. Era como um memorial, um vaso de maná, que o maná caía de manhã, no outro dia já estava podre, se você guardasse. Você tinha que consumir no mesmo dia. Mas Deus mandou que Moisés colocasse maná num vaso e colocasse lá dentro da arca. Ele não apodreceu, porque ali representava a palavra, representava a presença de Deus. E a vara de Arão que floresceu. Eram três coisas que estavam dentro da arca. A arca era de madeira, revestida de ouro, e esses querubins estavam ali como querubins protetores. Você não podia entrar com fogo estranho ali. Os filhos de Arão foram entrar ali e foram fulminados. E era somente o sumo sacerdote uma vez por ano. E as suas vestes tinham campainha. Na medida que eles iam caminhando, as campainhas iam tocando. E quando eles estavam lá na presença de Deus, oferecendo o sangue por eles e por toda a nação de Israel, se as campainhas parassem de tocar, era sinal que tinham morrido, que aquele sumo sacerdote tinha morrido porque ele entrou em pecado. Então ele entrava amarrado com uma corda, porque ninguém podia entrar também lá para tirar ele, porque morria também. Eles puxavam ele. Então, voltando àqueles querubins que estavam protegendo. Você sabe que isso é um estudo longo, mas os querubins que protegem o caminho da árvore da vida. Porque nós temos a espada. A espada representa o quê? A palavra de Deus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas do corpo. A espada é a palavra de Deus, né? Então, esses querubins tinham uma espada para proteger a árvore da vida. Nós já vemos esses querubins lá no tabernáculo, lá no deserto, com as suas grandes asas. Eles estavam representando. Aí nós vemos esses querubins como Brana hoje. Brana foi um querubim. Porque nós vemos esses dois querubins em Apocalipse 10, 1 ao 11. Nós vemos ali Brana e João, os protetores da palavra. Eles protegem essa palavra até hoje.
O sétimo selo, 286, isto caiu em minha mão e olhei e era uma espada. Irmão Branham estava ali, sem camisa, orando. Era muito calor, mais de 50 graus, ali no Quênio Sabino. E de repente cai na sua mão uma espada. Olha como ele relata. E tinha cabo de pérola, muito bonito, e nele tinha uma guarda com ouro, e a lâmina parecia como de cromo, como de prata, só que era muito brilhante. E era tão aguçada. Oh, que coisa! E pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Veja que não encaixou, como dizia o pastor Osmar, nas mãos de William Souto. Ela não encaixou na mão de Coleman, que foi um grande homem. Ela encaixou perfeitamente na minha mão. Não encaixou na mão de Thomas, lá da Índia, que se dizia sétimo anjo. A espada não se encaixou na sua mão. Olha como é que ele disse. Encaixou-se perfeitamente na minha mão e pensei, é muito bela, mas... Eu disse, ei, sempre tive medo dessas coisas, uma espada. Pensei, que farei com isto? E nesse momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolarem. Disse, é a espada do rei. Então eu saí disso, a espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei, e há só o rei que é Deus. Só tem um rei que é Deus. Aleluia. E ele tem uma espada que é a sua palavra, pela qual tenho vivido. Isso digo solenemente aqui de pé em seu santo púlpito. Com essa santa palavra que encontra-se aqui é a palavra. Amém. Oh, em que dia estamos vivendo? Que grande coisa. Estão vendo o mistério e o segredo? A terceira. O quê? A terceira puxada. A revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Aquilo que nos dá fé. Veja, o que é isto? Direito de comer da árvore da vida e viver eternamente. Você nesta noite aqui, através da internet, tem direito de comer. O livrinho é a árvore da vida. O livrinho é a espada. Tem os protetores desta palavra, desta arca, desta mensagem. João e Brana. Quem protegeu essa palavra aqui no ano 2000? Ela estava desprotegida até que manifestou o segundo querubim para defender, para mostrar que o cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que ele não trata com um grupo de pastores, a mensagem é de uma só pessoa. Então ele disse, estando ali de pé, quando isto me deixou, algo veio a mim e disse, não temas. Agora não ouvi nenhuma voz. Como no meu interior falou. Deus falou lá dentro, não temas. Deus não fala com você sem nenhum barulho, lá dentro de você. Lá na sua alma. Não temas. Algo disse, como lá dentro do meu interior, tenho de lhes dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse, não temas. Esta é aquela terceira puxada. Ele disse que estremeceu todo lugar onde estava. E lá dentro, como ele falou com Elias ali no Monte Carmelo, algo disse, não temas.
Essa é essa terceira puxada. É a visão da tenda. É os 7 trovões revelado. É o novo nome revelado. É outro dia. É a mensagem do tempo do fim. Então, Senhor, rogo que me ajude, 373. O pastor Mendes estava lendo esse parágrafo hoje, quando estava me vindo essa mensagem. Então, Senhor, rogo que me ajudes. Eu estou começando a desvanecer, Senhor. Sei que meus dias não podem ser muito mais. E rogo que me ajude para me permitir ser fiel, Senhor, e honesto e sincero, para que possa levar a mensagem tão longe quanto me está ordenado a levar. E quando chegar a hora em que eu tenha de descansar e desça ao rio, e as ondas comecem a chegar. Ó Deus, que eu possa passar esta velha espada a algum outro que seja honesto com ela, Senhor, e leve a verdade. Nós sabemos na mão de qual querubim ele colocou essa espada, para dizer toda a verdade. Tinha que ser um outro profeta, não o ministério de pastor, porque Deus não trata com pastor quando é a palavra profética. O povo pereceu porque, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não tinha profeta depois da morte do irmão Brana. Até o ano 2000, esse ministério se manifestou novamente. Agora tem que ter coragem, revelação. Não é procurar entender ou decorar um CD desse aqui para tentar pregar. Tem que ter revelação da palavra. Ver essa mensagem, ver a entender ela. Receber um novo nascimento, a revelação. Que eu possa passar essa velha espada a algum outro que seja honesto com ela, Senhor, e leve a verdade. Era uma oração do irmão Brana. Nós temos outro profeta na América, José Brana, filho do irmão Brana, é profeta, mas ele não é profeta para falar essas coisas. Ele é profeta para distribuir selos, eras, o tablet, cuidar de uma igreja. Hoje ele é o pastor da igreja. Mas o Brasil foi sacudido com essa mensagem. A África aí foi sacudida. Essas 7 nações foram sacudidas com essa mensagem. Tem pessoas que nós nem conhecemos, tem pastores que nós nem conhecemos na África, que crê, que não se envolve com um grupo de pastores, mas crê nessa mensagem. Fala a mesma linguagem. Jefté disse que quando aqueles efraimitas viessem, era para fazer o teste. Uma palavra. Sibolete ou Shibolete. Shibolete era a palavra, era a pronúncia correta. Se eles falavam o mesmo idioma, se não eram estrangeiros, então eles tinham a espada. E quando eles iam passar o val ali, não sei se era o de Jaboque ou o Jordão, os efraimitas diziam, diga, Shibolete. Mas a língua não conseguia, eles falavam Sibolete. E Jefté disse, mate, porque não é dos nossos. Mate porque não é dos nossos.
O Cordeiro está no trono. Eu acho que ele saiu, voltou de novo. Mate, porque não é dos nossos. João é pastor, é profeta. É pastor, mate, porque não é dos nossos. Isso é a palavra, isso é Bíblia, isso é mensagem. Vamos lendo. Então ele disse: concede, Senhor, e até então ajuda-me a ser forte, saudável e corajoso. Então, meus irmãos, aonde é que está essa espada hoje? Tem que estar na mão de alguém. Eu tenho que saber aonde ela está. Está na voz. Hoje é uma voz. Porque a espada, o livrinho, a voz. A fé vem pelo ouvir. Se alguém disser qualquer coisa hoje, sai fora. Você grava. Hoje tem as câmeras, né? Para filmar. Mas tem que ouvir a voz. Você filmou, mas estava no mudo. Você não sabe o que ele disse. Tem que ter a voz. Você tem prova. Você tem a voz. Hoje o papel isso até falsifica, mas a voz... Hoje tem os peritos, especialistas em IA, inteligência artificial. Então eles veem se é IA ou não. Então eles estão dizendo, você tem que cuidar com essas eleições agora. Porque vai ter muito IA. A mensagem hoje já está começando a entrar o IA. Então você tem que perguntar, é Chibolete? É si. É quase parecido. E o novo nome é a palavra? Não. Novo nome é Brana, B-R-A-N-H-A-M. Vê se eles falam a mesma linguagem. Disse Isaías, se não falarem, são malignos. E aqui. Quem são os dois querubins que protegem o propiciatório onde está a arca? Agora, tem que ser profetas e vidente. Tem que saber lidar com o fogo santo. Tem que ser profeta. Na mensagem O Poderoso Conquistador, 154, o irmão Brana disse, quando o velho vidente João, o amado, ali de pé na ilha de Pátimo. João é vidente. Não é somente profeta, é vidente. Não é um profeta menor, porque o profeta maior Deus já levou. Quando Deus levou Moisés, Josué passou a ser um profeta maior. Era profeta. Veja, João, quando o velho vidente João, o amado, ali de pé na ilha de Pátimo, pregando a palavra de Deus, pregando a cura divina, curando o enfermo e fazendo coisas que Cristo lhes disse para fazer. Como você vai colocar João como sendo William Brana? É um disparate. Falta de luz. João é João, Brana é Brana, sétimo anjo é sétimo anjo. Será que esse povo não acorda, não desperta? Porque esse povo acha que não lê, não ouve a palavra. São muito ignorantes com respeito à mensagem da hora do dia. O profeta disse na mensagem, o poderoso conquistador, que João é vidente. Aí você pergunta, João é vidente? Ah, João é o ministério. Você já está falando cibolete. Você não fala o idioma fluente. É como você chega nos Estados Unidos, ou na Alemanha,
E eles logo vão saber que você não é dali. Você pode falar o inglês, você pode falar o alemão, pode falar o francês na França. Se você não é dali, eles dizem, não, isso deve ser do Congo. Isso aí deve ser do Haiti. É francês crioulo. Aqueles haitianos que vinham aqui conosco, ele dizia, nós falamos francês crioulo. Então, quando um verdadeiro francês, você encontra um verdadeiro, ele já sabe que você não é francês. Você apenas fala o idioma, conhece o idioma, mas não original. Você deve conhecer algum dialeto de sua tribo, que você fala fluente. Então, João, é evidente. Agora, ele falou o mesmo idioma de Brana. Aquelas teofanias estavam na eternidade. Aquelas teofanias estavam na eternidade. Ali em Gênesis capítulo 3, ali era corpos teofânicos. Ali no deserto eram feitos de ouro, mas tinha uma teofania atrás. Um pregador disse uma vez, eu não sei onde ele leu, ele disse, o nome Brana estava na pirâmide que Enoque construiu pelo poder da palavra falada lá no Egito. Lá estava Bran. B-R-A-N-H-M, porque é um sinal eterno. Quinto selo 208. Nenhum profeta verdadeiro, 208. Nenhum profeta verdadeiro seria adorado, ou mensageiro de qualquer tipo, veja. Isso é a Deus somente. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. E dos que guardam a palavra de Deus, as palavras deste livro, adora a Deus. Quando João viu o anjo, ali estava, Jesus enviou o seu anjo, e o anjo mostrou a João a visão, em 2 anos, e na mente de João, o anjo aquele era Deus, ele dobrou para adorar. E o anjo disse, não faças tal, eu sou igual a você, sou profeta igual a você, conservo teu. Conservo é igual. Eu sou conservo teu e dos profetas. É a Bíblia. E nós vemos o irmão Brana falando, na mensagem abressa, João é apóstolo e profeta. E nós vemos aqui, Apocalipse capítulo 22, eu sou conservo teu. Levanta. Os dois querubins na ilha de Pátimo. Elias e João. O irmão Brana diz, ali era a teofania de um profeta. João não estava na carne ali, ele estava no seu corpo teofânico, ele estava dentro de uma visão. Temos que levar o povo mais a águas mais profundas. Você tem que perder o medo. Porque o problema é o medo. O medo de ir para o inferno, de não ir no rapto, de entrar na grande tribulação. Agora, quando você perde o medo, você tem que perder o medo. Pedro sentiu medo quando estava andando por sobre as águas. Ele não tinha vencido eu. Pedro afundou. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele olhou para ele, você tem que perder o medo. Quando você perde o medo, a enfermidade sai, a dúvida sai, o ceticismo sai. Você tem que perder o medo. Será que o ministério está certo mesmo?
Será que isso aí está certo mesmo? Hein? Por que te escondeu, Adão? Tive medo. Fez folha de figueira, se tapando. Tive medo. Moisés, quando viu Deus naquele fogo, a sarça não se consumia, teve medo. Ele teve que vencer o medo. No amor verdadeiro não tem medo. O problema é que vocês têm medo. Vocês têm medo de dizer. Vocês têm medo de pregar. Eu lembro de há muitos anos que nós estávamos vindo para a mensagem. Aí eu vi de alguns pastores para evangelizar. Não podia dizer o nome do irmão Brana, nem mostrar as mensagens. Depois que a gente ganhar eles, que eles vierem para cá, aí a gente dá os livros. Medo. Não, hoje eles não têm mais medo, eles têm medo deste outro querubim, protetor da revelação. Protetor da revelação. O medo é desse querubim. O medo de dizer, ele é profeta. E tinha um pastor essa semana dizendo, ele não é profeta. Aí chegou no finalzinho da pregação dele, ele é profeta do 7º selo. Aí teve um irmão, amigo meu, ele não caminha conosco, mas é um bom irmão, tem um bom conhecimento. E ele disse, esse pastor está confuso. Ele escreveu lá, você está confuso. Uma hora diz que ele é profeta, outra hora diz que ele não é profeta. Como é que fica o povo para seguir umas pessoas dessas, sem posição? Que não tem posição. É ou não é? Mombrana vai dizer aqui, é ou não é? Ficar em cima do muro, filhos de Acabe, neto de Jezabel. Acabe é que ficava em cima do muro. Ele não decidia por causa da mulher. Você não decide por causa da igreja. Tem medo que a igreja te jogue para fora. Ela tem poder, ela é soberana mesmo. O profeta disse, não diga minha igreja. Igreja não tem nada a ver com isto. Mas a minha igreja, os pastores, se eles souberem que eu estou pregando isso, o que eles vão falar? Meus companheiros não vão me dar mais o seu púlpito. Prega debaixo da árvore. Faça como o irmão André Miúdo, aí de Angola. Deus te abençoe, irmão André, que está nos acompanhando. Pregando lá debaixo de uma árvore, os irmãos sentados tudo no chão ali. Por que se posicionaram para ouvir essa voz? Irmão Joel Motongo, ali em Angola, em Luanda, se posicionaram. Benjamin se posicionou. A Imbanza, Charone, Fernando Bonde, Sérgio Aniva, vocês se posicionaram. Vocês não têm mais medo de dizer que é um profeta. João é profeta. Não diga, minha igreja, 490, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isso, diz o profeta. É um indivíduo. E sempre vai ser um indivíduo. Sempre será um indivíduo. Uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno. O irmão Brana viu o inferno no shopping.
lá em Tucson. Fazia 40 anos que ele levou aquele tiro, em 1923, e ele viu no inferno as mulheres de olhos pintados, salto altos, murmurando ali no shopping. E ele disse, mas eu já vi isso em algum lugar. E ele relembrou, quando ele quase morreu, e não tinha anestesia naquela época, era com éter, que cortaram as peles, a carne da sua perna. Eles queriam arrancar suas pernas. Ele disse não, mas ele disse que de repente ele começou a descer. Começou a descer num buraco sem fundo. A gente vai lembrar, José, do Kola, né? O Kola na Rússia, era aquele buraco sem fundo que eles colocaram aquele microfone e havia gemidos e gritos. 12.226 metros. E depois nenhuma ferramenta conseguia furar porque derrete. Vocês veem isso no YouTube. Irmão Brana começou a descer um buraco sem fundo. E lá embaixo ele viu aquelas mulheres. E 40 anos depois, aqueles espíritos estavam em carne. E quando ele ouviu a voz, ele conheceu. Ele disse, ali estava a Índia, estava a alemã, estava a espanhola, estava reclamando dos preços. Ele disse, eu já ouvi isso em algum lugar, no inferno. Ele disse, Meda, me leva para casa. Começou a sentir mal. Todo o inferno estava em carne. As portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra ela. Também te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, não é Jesus, é a revelação de Jesus Cristo. A maior de todas as revelações é a deidade, é Deus em carne. Quando a igreja não teve coragem de mostrar o ômega, o novo nome, o segundo querubim teve coragem. O segundo querubim levantou e disse, ele é Deus em uma carne. Eu estava até ouvindo, irmão João, naquela pregação que você colocou no Zap, Deus em pé em carne humana. Eu vi essa tarde. Baseado na mensagem o desvelar de Deus. Aquela mensagem, o irmão Brana só faltava dizer, vocês não estão vendo aqui? O poderoso Deus desvelado perante nós é aqui, vocês não estão vendo? Tinha que vir o outro querubim para mostrar para a igreja Deus novamente entre nós. Não era querubim pastor, era querubim profeta. Aquela mesma teofania se manifesta. Nós tivemos João vendo o símbolo, mas aqui não era mais símbolos. Aquela teofania estava aqui em carne entre nós. Pastor Osmar lhe diz ali não era Pedro, era Jesus em Pedro. E ele disse, e Deus é que me mandou profetizar outra vez. Foi Deus que me mandou. Vai, Osmar, e profetiza outra vez. Então, todo o inferno está contra essa verdade, porém isso é a verdade. O inferno estava dentro da sua igreja de Franca também. Estava dentro da sua igreja de Jeffersonville. Estava ali dentro da igreja da Alemanha, dos dias de Lutero. Estava na igreja da Inglaterra, o inferno. Foi só John Wesley morrer. Foi só Lutero morrer. O inferno manifesta. Foi só Branham morrer. O inferno manifestou. Com a sua doutrina da ressurreição isolada. Sua doutrina da dualidade. Foi só Osmar partir dessa vida que o inferno se manifestou, não só em Franca,
na África, em toda parte. Acompanhava Moisés quem? Coré, Datã, Abirão. Acompanhava Jesus quem? Judas. Acompanhava o ministério de Paulo quem? Emineu, Alexandre, Fileto. Isso é Bíblia, meus irmãos. Você vai dizer que tudo é santo de asinha voando. O inferno manifestando contra a mensagem. Contra o querubim ungido. Você está com medo? É fundo mesmo. Ezequiel disse que o anjo foi mediu 1000 côvados. Era água pelos artérios, dava para as crianças brincar. Mais 1000, água pelo joelho. Mais 1000, água pelos lombos. Aí se você entra no mar com a água por aqui, você já... Será que vou? Não vou? Mediu mais 1000 e disse, vem. Gente, agora ele está chamando, vem. Mas é fundo? É fundo. Não é mais justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Não. Não é mais aguinha com açúcar, não. Não é mais pão só com um meladinho em cima, não. É comer com ervas amargas, sandália nos pés. A profundidade da palavra. E a maneira de subir é descendo nessa profundidade da palavra. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Tem que terminar aqui. Festa das trombetas 312. Nós vemos as coisas que ele nos profetizou aqui, através do seu profeta João na ilha de Pátimo. Vemos isso cumprido ao pé da letra. Vemos o Espírito Santo manifestado entre nós aqui na terra. Vemos as denominações colocadas para fora da igreja, a palavra. Eles não têm nada contra o povo. É aquela palavra que eles odeiam. Não é o povo, eles querem o povo, mas não querem a palavra. Medo, vença ele. Você não pode ter medo da sua mulher, você tem que amar, respeitá-la. Você não pode ter medo do seu marido também. Você tem que amar, respeitar ele. Isso está contra a sua tradição. Do mesmo modo como quando tu estavas aqui na terra, tu eras a palavra. E tu estavas contra as suas tradições. E eles te lançaram fora de suas igrejas em todos os lugares. Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós estamos falando de Lutero, de Wesley, Pentecoste. Como é que o inferno se manifestou no ministério de Lutero? Não nos seus dias. No seu dia o inferno estava calmo. O inferno pregava também no seu dia. Pregava a mesma mensagem dele. Pregava a mesma mensagem de Brana. Cristo é o mistério de Deus revelado 550. Agora ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram, mas não é Martinho Lutero. É os luteranos que não mantiveram o seu estado. Ele disse, como os anjos fizeram. Os wesleyanos que não mantiveram o seu estado como os anjos fizeram, têm caído em organização como o poder principal de Lúcifer em Liceia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse. Primeira coisa que faz é uma reunião de ministros. É uma reunião. Se você ler bem as eras da igreja, a que está no espanhol, não a exposição. O irmão Brana disse que Balaão fez aquela reunião de ministro
Porque ali eles tratavam de política, ali eles poderiam acobertar muito pecado. Quando se trata de grupo de ministros, Deus não está em grupo de ministros. Deus trata com o homem, que ele tem confiança. Deus não tem confiança em grupos. Olha aqui. Edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outras como esta. Está vendo Lúcifer em seu trabalho? Porque Jeffersonville cresceu. Agora sobrou para Jeffersonville. Por que cresceu? Tiveram que fazer uma igreja para 2.000 pessoas. Porque a mensagem não estava sendo pregada. Se estivesse pregando que o novo nome era Brana, não precisava sair do tabernáculo de Jeffersonville. Não. Se já tinha pouca gente, já não ia ter quase ninguém. Se pregasse que o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, que Brana era o 7º selo, que a mensagem era de um só, pregado pelo pastor. Mas não, botaram a fita, mas não explicaram. Atos capítulo 8, o eunuco disse: como vou entender, Filipe, se alguém não me ensinar? Você coloca a fita somente, não funciona. Se você colocar somente a fita e não ter um pastor, o CD, não funciona. O profeta vai chegar em alguma esquina que você vai precisar de alguém para te explicar aquilo. O profeta vai chegar naquela esquina onde a Bíblia diz: Enoque andou 365 anos com Deus. Ali Moisés. E o profeta diz: foi 500. Você vai ter que ter alguém para te explicar. E assim, muitas outras esquinas. É um edifício. Tem suas metragens, suas medidas. Assim é a palavra. E aonde você chegou ali, que o pastor disse: nunca deixe que essa doutrina permaneça. Doutrina do play, nós não temos aqui. Não, aqui a gente prega e pede que você continue escutando o querubim. Nós pregamos e você ouve o querubim. Querubim protetor dessa palavra. Então, o que aconteceu? Vocês não tinham um bom mestre de obra. Então a parede começa a sair fora de alinhamento. Aí depois você vai dizer: não, essa parte aqui sai na massa. É assim que o mau pedreiro diz: isso aqui sai na massa. Não, tem que derrubar tudo, fazer de novo. Vamos lá, meus irmãos. Está vendo Lúcifer em seu trabalho? Lúcifer é o quê? Anjo de luz. Deus fez esse anjo de luz. Por que que depois da morte de Lutero, esses anjos vieram no ministério de Lutero? Vieram tentando levar o povo naquela mesma luz de Lutero, quando Deus já estava trabalhando com Wesley. E depois que Wesley morreu, eles vieram com a luz de Wesley. Vamos aqui. Não. Deus já estava trabalhando com os pentecostais. E assim sucessivamente. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. Brana foi um grande homem de Deus, mas o que se meteu depois da partida de Brana? Anjos caídos. Ressurreição isolada do irmão Brana para revelar trovões, novo nome, 7º selo. Osmar Rodrigues Costa foi um grande homem de Deus, mas depois da sua morte, o que é que se meteu ali? Anjos caídos.
É? Vieram com uma luz falsa. Foi com a luz falsa que Big e a sua quadrilha assaltaram o trem pagador na Inglaterra. Anjos caídos. Não, agora nós ouvimos e pregamos. Vocês ouvem e repetem. É religião de segunda mão. Quando eu venho repetir aqui, eu escuto, escrevo tudo aqui e venho trazer. Se eu não tenho uma inspiração, é uma religião de segunda mão. Aí um povo cego e atrasado, sem espiritualidade, sentado ou mesmo através da internet, ainda aplaude determinadas pregações. Eles contam que um pregador foi pregar e ele bebia uma e outra. E o pastor ali, ele tinha uma vodka dentro do quartinho de meditação, né? Era o Espírito Santo dele. Aí, em vez dele beber um golinho assim, ele bebeu um copo deste. Aí ele chegou ali para pregar, ele disse, olha, Sansão rasgou a boca de 2 leões. Davi matou 3, 4 Golias só com a pedra. O pastor disse, mas o que é isso? Foi lá, a vodka dele já estava no final, ele tomou tudo. Vocês têm se embriagado. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho em qual há dissolução, contenda. Nada pode ser em demasia. O vinho é a palavra, é a revelação da palavra, é o estímulo da revelação. Vocês querem lançar para o povo tudo, um quebra-cabeça, botando a vaca comendo capim em cima da árvore. Vaca come capim é no pasto, aqui embaixo. O povo fica confuso. Não lê, eles não oram. O povo a gente sabe. Eles estão por dentro de muita coisa do mundo. De menos das coisas de Deus, por rápido. Vocês pensam que eles estão prestando atenção na palavra? Não. Você pensa que há muita coisa aqui que não é ungida por Satanás dentro dessa internet? Jogos, videogames, todas essas coisas são ungidas. Quando eu estive na África, em Angola, o pastor ali estava me dizendo que essas produtoras de filme, desses desenhos, eles vão à África para ungir aquilo ali, aos demônios, para que venha atrair as crianças. Aí você bota seu bebê diante de uma galinha pintadinha, ela vai pular igual a galinha pintadinha. Ela vai sacudir. O irmão Brana disse, o que tira do bebê aquele demônio, porque o espírito rock and roll apanha, é só o novo nascimento. Aí vamos ter problema com nossos filhos, porque nós somos frouxos demais. Esta é a era, é o tempo que não se prega mais essas coisas. Gente, por que a criança fica assim? Bota outra coisa ali, vê se ela fica olhando. Não. Bota um hino, nem quer. Bota um bichinho daquele ali. Você nem sabe onde foi ungido. Eles não trazem aqui no Brasil, não. Eles vão lá na África, no pesado mesmo. Os africanos estão me ouvindo, eles sabem que é verdade. Eu não estou aqui para exaltar a obra das trevas, né? Mas isso aí é verdade, é. Estou terminando aqui.
Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisso. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus. Estamos falando do querubim protetor, Brana e João. Eram 2 querubins. Não era um grupo de homens. Mas eles nesse dia manifestaram em carne aqui entre nós. O bispo Edir Macedo é um querubim para defender a Igreja Universal. Pastor Silas Malafaia é para defender a sua doutrina, a sua igreja. Eles não defendem batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre mulheres pregadoras, santa ceia com vinho, com pão asmo, lava-pé. Eles não defendem isto. Mas no século XX apareceu o querubim que defendia, que protegia essa árvore, que era Brana. Era Jesus Cristo com um novo nome. Nós não estamos falando do homem que foi pai de José, que foi pai de Jonathan, Rodrigues Costa, Charles. Não! Nós estamos falando de Deus, com um paletó diferente. Irmão Brana disse, ele é Jeová Deus em minha carne, nessa noite. Em outras palavras, eu sou apenas o paletó. A máscara está escondida em mim. Aqui no Brasil ele também se escondeu em um homem, e nós não estamos aqui para exaltar este homem, nem exaltar o homem Brana, como a Índia fez, o Congo fez. Não, Deus, a palavra. Vai ficar meio atrapalhado agora, né? Mas não se explica isso. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos. Se meteram nisto. E o que é que se meteu lá em Jeffersonville? Mas ninguém ia. A mensagem que a gente ia receber é de Jeffersonville. A gente já perguntava, Jeffersonville crê nisso? Se crê, a gente está junto. E não sabia que anjos caídos tinham se metido ali. Teve que vir o segundo querubim para mostrar. Isso aqui é para nós, né? As pessoas dizem, não, eu vou ficar com Franca. Mas anjos caídos se meteram ali. Ó. Você não está vendo agora? Não, ele não é profeta, é pastor só. E você tem medo de dizer que ele é profeta, né? Senão ele se tira pela porta da frente ou dos fundos. Medo. Verdadeiro amor não tem medo. (552) O que eram os anjos? Antes, seres criativos de Deus. Porém, deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo que eles se tornaram anjos caídos. Anjos é um mensageiro, é um pregador caído da palavra. E organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo. Anjos caídos entraram e tomaram o controle disto e fizeram denominações disto. Agora há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a ela. Só tem uma mensagem. É a mensagem que ele vem arrebatar. A noiva, a esposa. Esta mensagem, não é esse tabernáculo. E agora o mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma denominação e nada mais que siga isto. Ou você está nisto, ou você não está nisto. O fruto está na copa da árvore. Agora é hora de subir. Descemos, agora é hora de subir. Não é esse fruto da volta, é azedo. Não tem um sabor original.
Tem que subir. O fruto está na copa da árvore. E a luz está brilhando sobre esse fruto predestinado. Apocalipse 10, 8 a 11. Está lá em cima. Israel está em guerra, está na sua pátria. Deus abençoa Israel. Nenhum dos 144 mil serão atingidos por estilhaços, por drones, são guardados. Não se manifestaram ainda. Eles conhecem só uma voz, Moisés e Elias. Nós sabemos que eles estão lá. Eu não creio que vão nascer, eu sei que estão lá. Eu não sei se será um grupo de jovens, ou serão alguns anciões, mas eles estão lá. Moisés e Elias, não que será Moisés e Elias propriamente dito, 2 homens com o ministério. 2 homens com o ministério de Moisés e Elias. Não é um grupo de homens, meus irmãos. Aí onde vocês deixaram os anjos caídos entrar e bagunçar essa mensagem tão preciosa, mas a mensagem saiu. Vocês ficaram com as fotos, com as lembranças, com a história. A mensagem, a pomba já tomou seu voo. Moisés e Elias, 2 homens com ministérios. Um homem com o ministério de Moisés, como Deus, o Messias. Um homem com o ministério de Elias, profeta aos gentios. Que Elias é o profeta às nações, trazendo o juízo e a praga sobre o mundo gentil que rejeitou a mensagem da hora, sobre as virgens nécias. Então acorde. Moisés é um ministério, então vai ser um grupo de pastores, um grupo de sacerdotes com Moisés, de rabino. Elias é o profeta, vai ser um grupo. Não, meus irmãos, é 2 homens. Nós temos que falar o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que é 2, o profeta diz que é 2. Apocalipse 10, 8 a 11 é um homem. Apocalipse 10, 1 a 7 é um homem. 8 a 11 é um homem. Só porque ele foi? Mas sua voz ficou gravada? Para que gravou? Não deveria ter gravado? Para que ficou 5 mil mensagens gravadas aí? Que continua salvando, continua tirando as pessoas das dúvidas, dos credos, dogma e denominação, quando escuta. Satanás odeia essa voz. E ele está amadurecendo na forma de fruto na semelhança de Cristo, produzindo a mesma suavidade e doçura e o mesmo espírito que ele tinha nele. Espero que você veja isso, está vendo? Já está maduro. Ele já está maduro. Ele está só esperando aquele sabor, né, para ele buscar o seu fruto. Mas ele está na copa da árvore, topo da pirâmide. Não está mais embaixo da fé, em cima. Deus te abençoe.